Olá, muito boa tarde. Você assiste o programa Mercado Futuro. Eu converso diretamente do estúdio da Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, BMF Bovespa, no Centro Histórico de São Paulo. Existe um movimento. Bom, antes de começar logo com o tema, você pode ir no YouTube, você tem duas páginas que eu recomendo. Uma é o Direto da Bolsa, são pequenos comentários financeiros, agro, até políticos que eu faço. Coisa curta, para você ver no seu smartphone. E também tem uma página que, como eu tenho dito, quem recomenda é o Luiz Alberto dos Santos, que é a página Programa Mercado Futuro. Todos os programas de 2017 ou estão ou estarão nessa página à sua disposição em 3 blocos. Você poderá assistir quando quiser, o dia que quiser e de onde quiser, porque é internet, né? Onde tiver sinal, você pode assistir. Bem, existe aí um movimento, como eu dizia anteriormente, que está, na minha visão, ganhando corpo, ganhando força, ganhando adeptos, que é a discussão dos próximos passos para a América do Sul toda, na questão da vacinação ou parar de vacinar a febre aftosa. A situação melhorou muito, mas eu vou deixar isso para o meu entrevistado falar. E está se discutindo isso, vai ter agora um evento, fora outros que já ocorreram, para se discutir isso com os países aqui da América do Sul. Né? Não somos só nós. Brasil, Argentina, Bolívia, Paraguai, Uruguai, enfim. E o meu entrevistado, é conhecido, mas fazia tempo que ele não vinha aqui. Ele não veio aqui em 2017 ainda. Nós já estamos quase no mês 4, tanto que ele não conhecia o cenário novo. Trata-se do presidente interino, né, do Conselho Nacional da Pecuária de Corte, também acho que ainda preside o Grupo Interamericano para a Erradicação da Febre Aftosa, o GIEF, e vai agora, tem lá em Pirenópolis, em Goiás, vai ter uma reunião com os nossos vizinhos aqui. Mas antes disso também aconteceu uma grande Assembleia Geral do Conselho Nacional da Pecuária de Corte, a que foi reeleito, não sei o que aconteceu porque eu não pude comparecer, mas o doutor Sebastião Costa Guedes vai contar para a gente. Sebastião, muito boa tarde, muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Boa tarde, eu que Gostou aqui agradeço. do cenário, das coisas? Achei maravilhoso, É? compatível com o nível do seu programa. Oh, que beleza. Tem água em copinho de vidro. Garçom Você vê que todo, coisa, todo como parlamento dizem no Rio Grande do Sul, bem becado. bem becado. Você vê que nem tudo vai mal. Tem coisas que melhoram, né? Melhoram, melhoram. Então, o que aconteceu de novo aí na Assembleia Geral do Conselho? Olha, nós tivemos, quer dizer, discutimos alguns aspectos importantes. O mais importante dele é a erradicação da fitose e a evolução do Plano Nacional de Erradicação da Febre Aftosa. A maioria esmagadora dos criadores desejam iniciar a retirada da vacinação. E nós precisamos fazer isso. Nesse momento de crise aí, com esta operação carne fraca, é até uma manifestação que o Brasil dá que as coisas na área da produção de carne no país, principalmente da bovina, são sérias e que nós temos uma infraestrutura, sabe, adequada ao tamanho do nosso país e à importância do país como fornecedor de carne. Tratamos esse assunto no CNPC, tratamos também que a pecuária brasileira necessita de um plano estratégico que abranja desde a produção até o consumidor, para realmente analisarmos as melhores alternativas para esse negócio da carne, que movimenta 7 milhões de empregos, 3 milhões de produtores rurais e que é importante. Nós precisamos conhecer a realidade dos fatos e conhecer alternativas para eventuais pequenas crises. Isso também foi discutido e discutimos outros assuntos de natureza geral, como a logística reversa, porque a questão ambiental está tomando uma dimensão muito grande fora do país. Nós precisamos começar a recolher embalagens de produtos veterinários e manter fazendas limpas. Discutimos, finalmente, quer dizer, ou totalmente, os principais aspectos da pecuária. As doenças após a fitose que nós deveremos nos concentrar, como a brucelose, as clostridioses, o controle da raiva
bovina, porque a raiva bovina é impossível de você erradicar, nós temos que controlar. Enfim, quer dizer, foi uma reunião muito boa, com a presença de muita gente da área rural, sindicatos rurais, federações de agricultura, nós tivemos gente do Pará, do Ceará, do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, de São Paulo, enfim, quer dizer, eu considero que foi uma reunião plena de êxito. A única falta que houve lá foi do nosso presidente, o Tirso de Salles Meireles, que está soberbado de tarefas no Sebrae, e ele tirou licença, coube a mim presidir ou tocar a carroça para frente por alguns meses. Então está muito bom. O senhor conhece, só para o telespectador menos avisado, se há algum aqui, o Conselho Nacional da Pecuária de Corte já deve ter mais de meio século por aí. 35 anos. 35. E se você não sabe, eu imagino que saiba, mas enfim, não custa falar. O Conselho Nacional é uma entidade que defende a produção pecuária no Brasil, é isso, né? Sim, é. Nós somos a entidade privada da cadeia da carne. Exatamente. Desde o produtor rural até o consumidor, passando pelos transportes, passando pela produção de gelatina, de medicamentos, frigoríficos e produtores rurais. Nós somos a integração da cadeia, que foi uma ideia que surgiu em outubro de 1982, quando havia uma enorme crise entre produtores e frigoríficos. Dali nasceu o Conselho, que passou a ter um papel bastante amplo na divulgação da carne brasileira, inclusive junto a organismos internacionais, como o International Meat Secretariat. Você mesmo foi a congressos, né, do IMS. Na OIE trabalhamos muito. Foi uma criação muito boa do Dr. João Carlos Souza Meireles. Ele foi o fundador do conselho, com o apoio do Fábio Meireles, com o apoio de grandes empresários da época na área dos frigoríficos, que queriam um fórum para discutir os problemas da cadeia. Então nós tivemos o Bordon, o Ovidio de Brito, uma série de nomes que deram uma grande pujança à pecuária brasileira. Fazem desde aquela história, época. né? A pecuária brasileira, primeiro que eu acho que a gente não é uma TV aberta, mas deve ser falado. Tudo isso que a gente está passando agora, que já está revertendo a Operação Carne Fraca, está revertendo a atitude de alguns países. Não é privilégio brasileiro, né? Não. Os países mais desenvolvidos do mundo já tiveram. Os Estados Unidos teve, a Inglaterra teve. Não é isso, senhor Guedes? Teve. Obviamente que aqui nós precisamos punir os responsáveis, né? O CNPC tem uma posição muito clara, já externada à imprensa, você recebeu. Uhum. Eu hoje terminei de redigir um artigo para uma mídia escrita que nós precisamos. O ministro agiu muito bem, estão identificando os funcionários, que eu diria relapsos, né? Os empresários espertos, né? E que prejudicam o consumidor, prejudicam toda a cadeia da carne e cometem um verdadeiro crime de lesa pátria, né, internacional, porque nos privam de receitas essenciais para esta situação econômica brasileira. Agora, esse tipo de problema é aquilo que se chama caso de polícia, e temos que realmente aplaudir a atitude da Polícia Federal. Infelizmente, ela não teve especialistas no tema, até por razões de segurança, porque as denúncias envolviam elementos do Ministério, mas nós temos que começar a punir, a separar, acabar com esta filosofia de fingir que controlamos. Nós temos que realmente controlar. Eu aplaudo as medidas do ministro Maggi, eu acho que ele está sendo um excelente ministro. Agora, esse tipo de problema tem em todo lugar. Outro dia saiu os índices de IDH. Finlândia em primeiro lugar, Noruega em segundo. Excelente, são países excelentes, né? Eu trabalhei na Finlândia em 76, 2 meses. E acontece o seguinte, lá também tem um percentual baixíssimo de sem vergonha. Isso tem no mundo inteiro, né? Você precisa separar, tirar essas pessoas de postos chaves, né? E é o que o Brasil espero que faça dessa vez. Nesse artigo Babi descrito, eu recordo alguns aspectos de frases de pessoas famosas sobre momentos de crise, né? O senhor já me conta, eu tenho que pedir um intervalo. Eu converso com o presidente interino do Conselho Nacional da Pecuária de Corte, Dr. Sebastião Costa Guedes, que é médico veterinário também, e preside o GEFA, que eu já disse o que é,
E não se esqueça, a gente vai falar de uma reunião importante que vai ter no estado de Goiás daqui a pouco. Mas antes ele vai falar. Eu usei uma frase que o Dr. Guedes me mandou pelo WhatsApp que eu adorei. Na segunda-feira, depois da deflagração da operação Carne Fraca. Essa eu vou dizer porque eu imagino que o senhor tem outra. É de um político alemão, Otto von Bismarck, que disse o seguinte: se não soubessem como são feitas as leis e as salsichas, o povo dormiria melhor. Vamos ao intervalo, até já. É verdade. Ok, estamos de volta ao programa Mercado Futuro, como você já sabe, Dr. Sebastião Costa Guedes, presidente interino do CNPC, e antes do intervalo ele falou das frases do artigo que ele está escrevendo, ou escreveu, eu falei do Bismarck, que me mandou. Aliás, eu gostei da foto do funcionário do mês, viu? Foi muito boa, né? O ministro Blair. É o ministro Blair, imagem num quadro assim meio antigo. Realmente só dá ele, né? Realmente. Mas o senhor vai citar alguma frase? Tem algumas frases que eu acho que são importantes nesse momento. Tem uma do general de Gaulle, né? Ex-presidente da França, que dizia: quero saber se os franceses desejam dormir ou refazer a França, né? Acho que o Brasil também, nós estamos perguntando isso, né? Tem outra de um ex-ministro francês, primeiro-ministro, Pierre Mauroy, morreu há 2 anos atrás, dizendo: o rigor é a soma da disciplina com a esperança. André Malraux, que diz que Brasília era a capital da esperança, foi ministro da França. Ele também disse que quando a gente perde a esperança, a gente morre. Agora, do Bismarck tem uma muito boa. O Bismarck, no fim da sua vida, estava já retirado da política, e já tinha havido uma série de acontecimentos, e ele estava sendo acompanhado pelo general von Moltke, que acho que foi um assistente militar dele. E num certo momento ele falou: general, diante dos acontecimentos que vivemos, existe alguma coisa que nos dá alegria de viver? E o general falou: existe sim, Herr Bismarck, alegria de ver as plantas crescerem. E eu espero que nós vejamos no Brasil as plantas da honestidade, da ética, sabe, do comportamento político, né? Das responsabilidades dos funcionários públicos, que na sua maioria as cumprem, né? Também crescer. Muito bom. A propósito, o senhor falou de ética e política. Se eu já pensei, não tem nada a ver, nós vamos para Pirenópolis agora, em Goiás, onde tem a reunião da COSAL. Mas o senhor já percebeu o pavor que tomou conta do Congresso Nacional, deputados e senadores? Se eles não se reelegerem, vão todos perder o fórum privilegiado, vai muita gente para a cadeia, viu, doutor Sebastião? Concordo contigo, está realmente apavorante. Agora, eu me lembro dos últimos dias do governo Collor. Era ministro da Justiça do governo Collor, Célio Borja. Foi presidente da Câmara dos Deputados, era um deputado do Rio de Janeiro. E o Joelmir Betting perguntou a ele: ministro Borja, o Collor desviou dinheiro público? Ele falou: nem um tostão. O Collor usou dinheiro de campanha, sobras de campanha. Isto é crime? Ele falou: olha, sim, pelas leis porque não foi para fins de campanha. E aqui o senhor atribui esse problema? Ele falou: ao financiamento de campanhas no Brasil. Isso era 1992. Ele dizia que a lei brasileira de financiamento de campanha tinha que mudar. Firmas não poderiam doar dinheiro, eram só pessoas físicas. Isso foi em 92, só fizeram uma pequena modificação o ano passado. Quer dizer, o Brasil precisa de uma nova lei. Na minha ótica, o Brasil precisa de voto distrital, e distrital puro, como é na França, por exemplo. A França teve um primeiro-ministro, foi Couve de Morville. Ele disputava numa região dele lá. E foi reeleito muitas vezes, depois perdeu. Esse negócio também de voto distrital misto, lista mais distritos, eu acho que não funciona. Nós precisamos ter voto distrital. E outra coisa, eu vi ontem, na passeata aí da Avenida Paulista, nós temos muitas passeatas, né? Estão fazendo demais, não está tendo motivação. Eu vi uma faixa do movimento monárquico. Eu acho até uma boa. O Brasil deveria rediscutir a questão. Quem sabe nós tenhamos um rei, um imperador, damos o cargo para ele, para a mulher, para os filhos e para um irmão, no máximo, se os filhos forem pequenos, e só isso. Não vai distribuir títulos de nobreza, vai comandar as Forças Armadas e representar o Estado. Com isso evitaremos uma eleição a cada 4 anos, né? E o país
realmente tem essa tradição, tem uma família aí disponível e vamos partir para um governo parlamentarista, como é Bélgica, Dinamarca, Suécia, Noruega e a própria Itália? Inglaterra, né? Itália A também. Itália também, só que, embora seja república, né, eu estava falando das Sim, monarquias, né? sim. E que são países decentes, com alto índice de DH, e que o Brasil deveria pensar nessa alternativa. Dom Bertrand deve ter gostado dessa sua afirmação. Acredito De que Orleans sim, e mas Bragança. a família é ampla, você pode escolher quem você quiser, tem de diferentes gerações, né? Sois rei, sois rei, sois rei. É isso. Eu ia perguntar o que você achava do parlamentarismo, porque eu, particularmente, acho que é uma alternativa que equilibra um pouco mais essas questões Concordo políticas. plenamente. Vamos a Goiás, Pois não. Pirinópolis. Por que Pirinópolis? Olha, isso foi a Federação de Agricultura de Goiás que escolheu a cidade de Pirinópolis, né? Eu não conheço. Eu também não conheço, eu vou lá, eu não conheço. O deslocamento para chegar lá é um pouco complicado, a partir de Goiânia e de Brasília. Para reuniões internacionais, isso você tem que ter uma logística boa, né? Mas o pessoal de Goiás é muito motivado. Eu acho que vai ser uma COSALFA boa. A última foi em Punta del Este e a anterior foi em Quito, no Equador. Aliás, para mim, foi a melhor COSALFA que eu já vi na minha vida. Foi do Equador. Até fiz, na época, uma moção lá. Falei, olha, Quito deveria ser sempre a sede da COSALFA, porque fizeram um trabalho maravilhoso naquela época. As outras também foram boas, né? E nessa aí, o que nós vamos ter Olha, lá? Bolívia, Paraguai, Uruguai? São os 12 países da América do Sul, mais o Panamá, que participam. Sempre tem um representante governamental e um privado, e se discute diferentes temas. Antes tem um seminário, 2 dias antes, que se discute estratégias, e depois a COSALFA, provavelmente dita. Eu tenho uma grande esperança, eu espero que o Brasil defina uma posição que amanhã, na CNA, nós já vamos tratar do tema, que é de iniciar a retirada da vacinação. E tem alguns outros aspectos naqueles estados que ainda vacinam, que nós precisamos analisar. Essa questão dos abortos e inseminação artificial, a questão das lesões que a vacina, em alguns casos, tem provocado e que levam a perdas aos criadores. A indústria de vacinas, da qual fui parte há 18 anos atrás, não está gostando muito disso, mas isso precisa ser discutido, minha gente. Precisa ser discutido. Nós estamos tendo problemas com alguns vídeos que andam circulando nas redes sociais, mostrando problemas em cortes de carne, principalmente um retratando o acém, que são, na minha opinião, de origem em reações, na minha opinião, de reações de vacinas efetuadas, sabe, em locais errados, vacinações aplicadas em locais errados, e também uma certa irritabilidade. Nós temos que discutir isso. Agora, ninguém quer parar a vacinação amanhã. Nós, na nossa ótica, nós temos um ano e meio para acertar alguns pontos, né? E até 2 anos nos estados de fronteira. Mas o Brasil já não suporta mais continuar vacinando. São 600 milhões de reais, 700, incluindo as margens dos revendedores, que saem do bolso dos produtores rurais. E não tem razão de continuar pagando isto. Porque países grandes, Estados Unidos, Japão, são os maiores mercados veterinários do mundo, França, Inglaterra, Alemanha, vivem muito bem e não tem vacina de aftosa. Por que que no Brasil nós vamos ter que perenizar isso? Nós já tentamos discutir isso no passado, com toda a cadeia, mas sempre encontramos por parte da indústria uma má vontade. Até entendo isso, porque a vacina representa uns 10, 11, 12% do mercado. Isso realmente é importante. Mas nós queremos discutir isso, o CNPC é a vanguarda desta história e nós vamos avançar nisso. E graças a Deus, o ministro da Agricultura, sabe, está dando um enfoque favorável a discutir isso, falou isso aqui na Fiesp, na Faesp, e recentemente, quer dizer, fez ainda um press release. O Dr. Fábio de Salles Meireles tem lutado muito para realmente modificar esse cenário. Ok, outro intervalo, eu volto já com o presidente interino do CNPC, Conselho Nacional da Pecuária de Corte, médico veterinário, Dr. Sebastião Costa Guedes. Até já. Ok, estamos de volta. O programa é com o Dr. Sebastião Costa Guedes, que está falando do evento aí que vai acontecer em Pirinópolis, Goiás, que é a reunião do comitê, né? Como é que chama? Da COSALFA, Comissão
Sul-Americana de luta contra a febre aftosa. E está caminhando essa coisa de acabar tirando a vacina. Até porque sempre que o senhor vem aqui e insiste nesse tema, eu acho que deve ser insistido, porque os pecuaristas estão discutindo isso mesmo. Pelo menos aqui em São Paulo discutem muito, e em Goiás também. Sim, Paraná. Paraná, muito. Mato Grosso, demais. Né? O que eu acho relevante nessa história, Guedes, e foi você que me alertou para esse negócio, é que existem outras doenças aí presentes que a gente precisa cuidar melhor delas, né? Sem dúvida. E a indústria de medicamentos vai continuar ganhando com essas doenças. Muito. Tem produtos modernos. Não tem por que ficar... É a mesma coisa de você querer andar de charrete numa cidade igual São Paulo, né? Então vamos substituir parte da frota de automóveis por charretes. É mais ou menos isso, né? Ou seja, são produtos que são superados. O mundo já não vacina mais contra a varíola, né? Contra a peste bovina. E por que nós vamos ficar vacinando? Né? E nós temos um prazo aí de 1 ano e meio a 2 anos para iniciar uma retirada com convicção, sabe, da aftosa. Outro dia um colega seu, que eu não vou citar o nome, mas é um amigo comum, disse, olha, nós vamos fazer uma campanha adeus aftosa, adeus vacina. É uma boa síntese do tipo de... Adeus aftosa, adeus vacina. Né? Tá certo. O que eu queria explorar mais o senhor é o seguinte, é muito bem dividido a pecuária de corte no Brasil. Tem 4, 5 estados que são Mato Grosso, Goiás. Mato Grosso e tem do outros Sul, que não têm Pará, tem outros Goiás. Que não tem significado econômico importante, não é? Tem também. Tem também. Não é mais fácil de... eu acho, por exemplo, eu defendo, o CNPC defende, porque quando eu falo, eu defendo, é a posição do Conselho Nacional da Pecuária de Corte. Nós deveríamos começar rapidamente a erradicação da aftosa no Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, depois Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e Maranhão. Primeira fase. Em seguida, nós teríamos os estados centrais, Minas, Goiás, Distrito Federal, Tocantins. A visão que nós vimos na reunião de Campo Grande, e principalmente solicitada pela FAMATO, né, uma valente federação de Mato Grosso, é em 2 etapas. Esquecer essa dos estados centrais e retirar os estados centrais ao mesmo tempo que os estados fronteiriços, desde o Amapá até o Rio Grande do Sul, mais São Paulo, junto. E em 2019 ou 2020, achei uma posição extremamente coerente, extremamente correta e não envolve riscos. O Centro Pan-Americano de Febre Aftosa não está identificando mais circulação viral. A experiência demonstra, tem os trabalhos do Dr. Rivera, né, um epidemiologista de grande experiência na América do Sul, que diz que depois de 4 anos ou 5 sem focos, você pode ir prescindindo da vacinação. Obviamente que tem lobbies, tem lobbies. A indústria não quer perder. Então vem com algumas frases de funcionários na Europa que falaram a América do Sul só vai respirar tranquilamente quando todos os países erradicarem. Então, dentro dessa premissa, por que o autor desse pensamento não pede para o Chile voltar a vacinar, o Peru voltar a vacinar, Guiana Francesa, Guiana Inglesa, a zona do sul da Argentina, Santa Catarina, a região de Chocó na Colômbia, por que ele não sugere para que volte a vacinar nesses países também? Isso, para mim, não tem cabimento, com todo o respeito ao autor inicial da ideia. Tá? Agora, risco zero não existe. Não. Mas quais são as Riscos chances de ínfimos. voltar? São mínimas, pequeninas. Olha, a Bolívia vai indo muito bem, já retirou a vacinação em grandes regiões da Bolívia. Na província de Santa Cruz, eles querem o ano que vem retirar a vacinação nos vales crucenhos. Né? O Beni já ficou 1 ano sem vacinar e não teve problema nenhum. Devido à enchente, concentrar os animais numa área grande, animais de diferentes fazendas, não apareceu um foco. O Paraguai tem uma campanha muito bem conduzida. Né? Então, eu
vejo, quer dizer, que realmente temos toda uma constelação para retirarmos. O único problema, a única dúvida é a Venezuela, mas na divisa com o Brasil não tem pecuária, não vem gado de lá para cá, ao contrário, só vem gente para comprar alimentos, né? Porque aquilo é a falência da República Bolivariana, dessa política, né? Que criaram aí e que só foi boa para os seus chefes, né? E que custou muito dinheiro ao Brasil, esses princípios bolivarianos, né? Custou refinarias na Bolívia, portos em Cuba e outras coisas, né? Nós também temos miséria no Brasil. Nós deveríamos concentrar para os nossos problemas, né? Diminuir essas defasagens sociais. E, doutor Guedes, eu não sei que posição o Brasil tem, mas o último número que eu ouvi aí, animais confinados, acho que é mais de 3 milhões de cabeças, ou perto disso, em Goiás. Ao redor de 4 a 5 milhões. Né? Juntando... Diminuiu um pouco a do preço do milho, mas agora vai incrementar outra vez. Esses animais todos juntos não oferecem um risco de... Oferece, mas até hoje nunca deu risco algum. Então, esse negócio de risco zero não existe. Agora, se você hoje tiver um foco, a legislação da OIE mudou, meu filho. Você tem só 2 minutos, interdita 6 quilômetros, você faz vacinação perifocal, só mata os animais infectados, os demais vacinação perifocal e prioridade para abaturo, e você de 3 a 6 meses você recupera o status. Não é mais aquilo que era do passado. Então mudou o mundo. Agora precisamos mudar nós, na nossa mentalidade, e perdermos o medo, Resch. O senhor sabe que a palavra mudança, nosso tempo já acabou. A palavra mudança causa calafrios em todo mundo, né? Mas você vai conseguir. Você é um homem que tem uma garra que não tem... Garra a gente tem, mas não sei se os outros escutam, né? Vocês estão com arma muito pesada, né? Muito obrigado. Eu que agradeço. Até o próximo programa. Boa viagem para o senhor. Muito Sucesso obrigado. lá em Brasília. Gente, é isso. Até o próximo programa. Obrigado. Até lá.